Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Saúdo a igreja com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui na igreja, que estão em casa também. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Vamos ficar de pé para que nós possamos orar. Nós damos graças a Deus por mais uma oportunidade, uma aula sobre o livro de Coríntios, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, uma igreja que Paulo amava profundamente, mas que tinha muitos problemas e que causou vários problemas a Paulo, e ele foi obrigado a fazer defesa do seu apostolado. Essa segunda carta que nós estamos estudando é sobre isso, é sobre a defesa do apóstolo Paulo do seu próprio ministério. E nós estamos aí já chegando quase ao fim do capítulo, da carta em si. São mais aí 2 capítulos pela frente, mas nós vamos hoje estudar o capítulo de número 11, amém? Vamos orar. Nós queremos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade e também pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, a graça de Deus para que o Senhor, o Espírito Santo, possa nos ensinar aquilo que Ele deseja nessa noite. Eu quero orar em especial pelos irmãos que estão enfermos. Gostaria que os irmãos agora dirigissem oração em favor dos irmãos que estão enfermos. Nós agradecemos a Deus pela notícia da irmã Rita que ela nos deu hoje, que ela está fazendo a radioterapia, e graças a Deus ela tem se sentido bem. Não é algo comum as pessoas, quando passam por um processo de químio e radioterapia, qual é o caso dela agora, geralmente passam mal, se sentem mal, mas graças a Deus ela já fez 5 sessões, e mesmo hoje, ela fazendo uma de manhã, ela está aqui à noite na igreja. Isso é um sinal maravilhoso. Nós louvamos a Deus, agradecemos muito. Eu não canso de agradecer a Deus pela vida da irmã Rita, dela poder estar se recuperando. E nós vamos orar pela recuperação dela e também por aquelas irmãs e irmãos que estão enfermos, que não podem vir à igreja. Nós vamos orar por eles. Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus e pedir a bênção do Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, em primeiro lugar, pela salvação das nossas vidas. Nós te somos eternamente gratos pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias da nossa vida. Nós te damos graças, Senhor, porque tu nos amaste, tu nos salvaste, sendo nós pecadores, Senhor. Não merecedores, mas a tua infinita graça, o teu infinito amor nos alcançou. E o Senhor se revelou a nós através do Evangelho. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de poder estudar a tua palavra nessa noite. É privilégio para nós, isso é graça, é bênção para o servo e a serva de Deus poder meditar na palavra do Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos por todas essas bênçãos, te agradecemos pela saúde, te agradecemos, Senhor, pelo ar que nós respiramos, Senhor, pelo trabalho, Senhor, que os irmãos têm, Senhor, por tudo nós te louvamos, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pela tua igreja, Senhor, nós rendemos graças e queremos te pedir nessa noite em especial, abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, cura, estende as tuas mãos, Senhor. Ó Deus, dá, Senhor, o bálsamo, Senhor, o bálsamo curador sobre a vida dos teus servos e das tuas servas que se encontram, Senhor, acamados, ó Pai. Que tu possas visitá-los, Senhor, e derramar da tua unção e da tua graça. Senhor, abençoa, tira, Senhor, as dores, Senhor, cura, manifesta o teu poder, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja louvado, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, não que mereçamos, mas pela tua graça, simplesmente pela tua graça e pelo teu amor para conosco. Senhor, nós pedimos e agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, ficar à vontade, aleluia. Você na sua casa, aqui na igreja, se você tem a revista, nós estamos na página 81. Se você não tem revista em casa, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo de número 11, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, lá e no capítulo 11, versículo 1 e diante. Nós vamos estudar, e olha que interessante, aqui na minha Bíblia, versão da minha Bíblia, na King James, ela tem um título para essa lição, para essa passagem da Bíblia, muito interessante. Ele fala assim: cuidado
com a lábia do diabo. Usa até uma expressão corriqueira, né? Fala de lábia. O que significa a palavra lábia? É com a conversa do diabo. Ele fala para que nós tomemos cuidado, os irmãos em Cristo, que a igreja tome cuidado com a conversa do diabo no meio da igreja. Porque foi isso que aconteceu. Lá nos irmãos da igreja de Corinto, como nós já temos estudado, se infiltraram falsos pastores, falsos líderes, e começaram a pregar algumas heresias. Principalmente esses líderes eram formados de judeus que dizia-se que eram convertidos ao cristianismo, mas que vinham ainda empregando a prática da lei judaica, pregando na igreja de Corinto que era necessário manter a tradição, manter os sacrifícios, manter algumas coisas que depois do advento da vinda de Jesus Cristo aqui na terra foi abolido por completo. A lei foi substituída pela graça, ou seja, aquilo que nós fazíamos quando nós cometíamos pecado, éramos obrigados a sacrificar animais e assim por diante. Isso, com o advento da vinda de Cristo, Cristo morreu na cruz e pagou todos os nossos pecados. Não temos que fazer mais sacrifícios. Cristo foi o sacrifício perfeito. Foi o Cordeiro de Deus que veio ao mundo e morreu no nosso lugar. Pagou o preço do nosso pecado. E esses homens, esses falsos líderes, falsos profetas, eles se adentraram na igreja e começaram a pregar essas heresias. E dizendo que o apóstolo Paulo não era digno de ser chamado de apóstolo. Dizendo que Paulo usava a igreja de Corinto de forma errada. Quando na realidade, quem fundou a igreja, quem levou os irmãos a se reunirem na igreja de Corinto foi o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que pregou como missionário naquela região e fundou a igreja de Corinto. E foi o primeiro pastor daquela igreja durante 1 ano e meio. Então aqueles irmãos, eles receberam o evangelho através da pessoa do apóstolo Paulo. Não tinha melhor pastor para existir. Não tinha melhor apóstolo para uma igreja ser edificada que não fosse pelo apóstolo Paulo. E mesmo assim, se infiltraram ali falsos mestres, falsos pastores, e começaram a dizer que Paulo não era digno nem de ser chamado de apóstolo. E o que Paulo menosprezava os irmãos de Corinto, porque ele não cobrava salário como pastor. Nós já estudamos isso, que Paulo, o tempo que ele pregou em Coríntios, durante 1 ano e meio como pastor, ele confeccionava tendas para poder custear o seu dia a dia. E esses falsos apóstolos diziam que quem fazia isso não era digno de ser chamado apóstolo ou pastor, porque ele não recebia salário da igreja. E quando na realidade era bem o contrário. Paulo não quis ser pesado para a igreja de Corinto. Paulo não quis receber salário enquanto esteve lá. E ele tecia as suas tendas. Além disso, ele recebia ofertas das igrejas da Macedônia, que entregavam ali ofertas para que ele pudesse se manter nas suas despesas. E todo esse tipo de coisa foram adentrando na igreja de Corinto, e os irmãos lá de Corinto, em vez de rebaterem isso, começaram a aceitar essas ideias. E Paulo escreve nesse capítulo que nós vamos ver hoje, dizendo que os irmãos tinham que ficar mais atentos, que não deviam ser deixados, não deviam se deixar levar por essa conversa do diabo, bem claramente. Paulo chamando esses homens ali que se diziam líderes, de mensageiros de Satanás. Paulo escreve assim na carta. Porque esses homens ali vieram trazer heresias, e que aqueles irmãos de Corinto, se eles estivessem mais firmes, mais alicerçados na palavra, eles deviam rechaçar aquilo. Falar, não, nós recebemos o evangelho do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo genuinamente era um homem de Deus, e nós não cremos nisso que vocês estão falando, mas eles se deixaram levar. Então Paulo faz uma carta de reprimenda, repreendendo aqueles irmãos de Corinto que aceitaram essa conversa de Satanás. E é um alerta para nós hoje, não aceitarmos, nós como cristãos hoje da igreja atual,
não aceitarmos certas doutrinas, certas heresias que são pregadas no meio de nós. Nós temos que averiguar sempre na Bíblia se a pessoa, se o ministro está pregando de uma forma correta, segundo o Evangelho ou não, ou se é uma heresia que pode surgir. Nós estamos sujeitos a aparecer a essas heresias. Assim como apareceu na igreja de Corinto, que era uma igreja abençoada, uma igreja formada pelo apóstolo Paulo, surgiram ali falsos mestres. E nós temos que estar atentos a isso, sempre examinando as Escrituras, vendo se o que está sendo pregado é correto ou não. Paulo escreve que os irmãos de Bereia faziam o correto, porque não era um pregador ir lá falar qualquer bobagem que eles aceitavam. Eles iam conferir nas Escrituras se o que estava sendo pregado estava correto ou não, os bereanos. Da mesma forma, nós temos que fazer a mesma coisa. Não é aceitar qualquer tipo de doutrina, não. Se está nas Escrituras, está de acordo com o que os apóstolos nos ensinaram, tudo bem. Se não está, nós não aceitamos. E é isso que o apóstolo fala nesse capítulo de número 11. Eu vou ler aqui o texto, o versículo-chave que ele fala aqui, nessa lição, no capítulo 11, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: entretanto, Paulo fala, entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Não foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden, irmãos? A Eva, e tanto Eva quanto Adão, eles haviam recebido ordens do próprio Deus. Deus falava com eles face a face, que eles não podiam comer da árvore do conhecimento. E o dia que eles comessem da árvore do conhecimento, eles estariam destituídos do paraíso. Mas o que aconteceu? O diabo, em forma de serpente, apareceu para Eva e falou: não é nada disso, vocês podem comer. E o fruto era atraente, o fruto era bonito, e isso atraiu a Eva, e ela se deixou levar pela conversa mole de Satanás. Deus havia orientado, eles eram extremamente felizes na perfeição, tanto Adão quanto Eva, foram criados para não morrer, foram criados por Deus de acordo com a sua semelhança, ou seja, tinham tudo do bom e do melhor. Eles não precisavam se vestir, porque eles não tinham nenhum receio de estarem nus, não era pecado estar nu, eles tinham a pureza total no seu coração. A partir do momento que eles se deixaram levar pela conversa de Satanás, nós conhecemos a história, o homem pecou e o homem perdeu a convivência com o próprio Deus, perdeu a própria eternidade, passou a ser seus dias contados, passou a ter que sofrer para ganhar o pão de cada dia, quando eles tinham tudo à sua mercê lá no jardim, eles não precisavam fazer absolutamente nada. A mulher não precisava ter dores, e ela, a partir daquele momento que ela pecou, para ela dar à luz, ela tem que sofrer dores e passar por momentos difíceis. Tudo isso aqui foi consequência do pecado. E Paulo aqui usa esse versículo fazendo alusão para a igreja de Corinto, dizendo: vê se vocês ficam atentos, não se deixem levar pelas conversas de falsos hereges, de pessoas hereges, porque essa conversa mole de Satanás pode levar para vocês a perdição. Ou qual que é a perdição? É a perda da salvação. Assim como Adão e Eva pecaram, perderam a sua eternidade. Amém? Deu para entender então por que esse versículo é o versículo-chave? Nós vamos ler aqui a primeira parte, que Paulo chama a atenção, que esses irmãos eles tinham que ser menos ingênuos. Nós temos que ser simples, a palavra de Deus diz que nós temos que ser simples como uma pompa, mas temos que ser astutos. Nós não podemos ser tolos, nós temos que agir com inteligência e não se deixar levar por qualquer tipo de conversa. Então aqui nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 6, desse capítulo 11, dizendo que os crentes eram desleais. Eu vou ler aqui o capítulo do versículo 1 até o versículo 6 para que a gente possa entender. Quisera eu
me suportasseis ainda um pouco mais da minha loucura. Rogo-vos que sejais paciente comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós. E esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como uma virgem pura. Entretanto, eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Portanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, o Espírito que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito que não o Espírito que creio, tendes recebido ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos. Aqui está, entre aspas, eminentes apóstolos. Eram falsos apóstolos, eram hereges, falsos líderes. E ele termina no versículo 6, pois ainda que não me use de eloquência oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, não vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. O que acontecia? Esses homens que se adentravam nas igrejas como homens hereges, falsos mestres, eles chegavam com uma oratória muito bonita, falavam muito bonito, tinha uma oratória que cativava as pessoas a ouvir, tipo político assim, fala muito bem, chama atenção. Enquanto que Paulo era simples, o evangelho que Paulo pregava era o evangelho genuíno, o evangelho simples, de palavras simples que todos podiam entender. Não chamava atenção a sua oratória. E Paulo estava falando assim, olha, a minha oratória não chama atenção, mas eu tenho conhecimento do que eu estou pregando. Porque Paulo recebeu do próprio Cristo o ministério, para que ele fosse pregar aos gentios. Então Paulo tinha conhecimento da palavra de Deus. Além do que, Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo conhecia tudo sobre a lei judaica. Ele estudou sobre o melhor, ele teve como professor o melhor professor da época, que era Gamaliel. Então Paulo era grande conhecedor da lei. Ele tinha conhecimento para pregar. E quando ele recebeu a revelação do Evangelho, que Cristo era o Messias esperado, ele sabia quem era esperado, de que forma viria o Messias, porque ele havia estudado isso nas Sagradas Escrituras. E então Paulo tinha conhecimento, enquanto que esses homens que pregavam heresias, Paulo fala, eles não têm conhecimento, eles têm apenas oratória, eles sabem falar, eles sabem iludir o povo. E é assim que Satanás usa muitas pessoas até os dias de hoje. Pessoas que falam muito bonito, mas não têm o Espírito Santo para poder dirigi-los. Então a mensagem aqui que Paulo fala, ó, eu prego o que o Espírito Santo mandou eu pregar. Vocês ouviram isso, vocês receberam o Evangelho através desse Espírito. Agora o Espírito que está pregando essas pessoas, esse não é o Espírito de Deus. Paulo deixa isso muito claro. Então aqui no versículo 1, ao versículo 2, ele fala, suportai-me. Paulo, ele pede quase que, pelo amor de Deus, vocês me suportem, vocês me aguentem, porque eu ensinei o verdadeiro evangelho para vocês. Não se iludam com falsos mestres. E ele fala isso de uma maneira assim, bem constrangido, né? É um sinal de constrangimento de Paulo sentir a necessidade de apresentar aos coríntios as suas credenciais. Paulo tinha no seu coração que ele não precisava falar para os irmãos de Coríntios quem ele era, porque os irmãos conheceram ele. Os irmãos conviveram 1 ano e meio com ele como pastor. É como se nós estivéssemos aqui, estivéssemos vivendo como pastor durante 1 ano e meio. Você conhece o pastor, você sabe qual é a índole desse pastor, você sabe qual é o conhecimento que ele tem da Bíblia, você sabe a pureza do coração dele, 1 ano e meio convivendo com a pessoa. Então Paulo estava até constrangido de ter que escrever uma carta repreendendo aqueles irmãos
que estavam questionando a ele, porque outros hereges, outros apóstolos, outros falsos líderes, falando que Paulo não merecia ser chamado de apóstolo, e que Paulo não era digno de ser pastor daquela igreja, que Paulo não era, Paulo menosprezava a igreja de Coríntios, porque não queria receber salário dela, coisas assim, banais, coisas totalmente heréticas. E Paulo fala assim, olha, eu fico até constrangido de ter que escrever para vocês, porque eu pensei que vocês soubessem quem eu sou. Eu pensei que depois de 1 ano e meio convivendo com vocês, vocês soubessem que eu preguei o evangelho puro para vocês. Eu me sinto constrangido de ter que escrever essas coisas para vocês. A situação exigia que eu fizesse como tivesse de responder ao insensato com insensatez. Os falsos mestres valiam-se das próprias credenciais para seduzir os fiéis. Essas pessoas chegavam na igreja com as credenciais próprias. É como se eu escrevesse uma carta sobre mim mesmo. Olha, minha qualidade, eu sou assim, eu sou assado, eu sei isso, eu sou aquilo. E, na verdade, não somos nós que damos as credenciais. A igreja nos dá a credencial, o trabalho que foi feito. E o trabalho que Paulo desenvolveu na igreja foi da melhor qualidade, porque aqueles irmãos receberam todos os dons, eles eram abençoados, eles eram usados por Deus, eles tiveram as suas vidas transformadas. Paulo fala, será que vocês não me conheceram? Será que eu tenho que escrever para vocês, dizendo quem eu sou? Essas pessoas chegaram na igreja, caíram aí na igreja de paraquedas, e vocês estão ouvindo as vozes deles, não a que eu ensinei a vocês. Paulo está repreendendo os irmãos de Corinto de uma forma bastante enérgica, bastante dura. E dizendo Paulo o seguinte, né? Eu zelo por vocês com o zelo de Deus. E assim tem que ser a vida do pastor. O pastor da igreja irá responder pelos seus membros. Irá responder por aqueles membros que são desviados ou não, pelo trabalho pastoral. E Paulo está falando, eu zelo pela vida de vocês, irmãos, como Deus zela pela sua igreja. Ele escreve isso aí no versículo, olha, versículo 1 e versículo 2. E ele fala que ele chega a ter ciúme dos irmãos de Corinto. Olha no versículo 2, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus. Pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Ou seja, Paulo tinha extremo zelo por aqueles irmãos. 1 ano e meio ali pregando, ensinando qual é o evangelho, como eles deviam mudar as suas vidas, o que eles não podiam mais fazer, o que eles deveriam fazer, como eles teriam que agir, tudo isso. Por quê? Apresentando uma igreja pura, uma igreja sem pecado, uma igreja que se desvia do pecado, a verdade é essa. E na realidade aqueles irmãos estavam se desviando da mensagem do evangelho que lhes havia sido anunciada. Eles estavam agindo com deslealdade, não apenas para com o apóstolo Paulo, mas Paulo fala que eles estavam agindo com deslealdade perante Deus, porque eles receberam o evangelho genuíno por parte de Deus. E eles estavam deixando-se ouvir por vozes erradas, né? No versículo 2 e versículo 3, pessoas desleais para com Cristo. Para reforçar sua palavra de preocupação com a igreja, Paulo usou a metáfora do casamento. Visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem para um esposo que é Cristo. É isso, Paulo não queria que a igreja, nós somos a noiva, a igreja é a noiva de Cristo. E uma noiva não pode apresentar-se perante o noivo de forma impura. Ela tem que ser uma virgem, ela tem que ser pura. E ele falando aqui para os irmãos de Corinto, vocês não podem. A minha preocupação é vos apresentar como uma igreja pura. Uma igreja que fosse reservada para o noivo. E vocês não estão agindo dessa forma. E Paulo foi bastante duro, ele faz essa analogia, lembrando que a igreja é a noiva de Cristo, né? Faz essa metáfora aqui, né? Mas diante dos acontecimentos que sucediam em Corinto, Paulo manifestou o temor, que assim como a serpente foi enganada com Eva, que a igreja também estava sendo enganada por esses falsos mestres, como eu já falei com vocês, já expliquei isso para você.
Por isso que esse título na tua Bíblia, eu não sei como está escrito, mas aqui no meu título da Bíblia, fala cuidado com a lábia do diabo. Logo em cima do capítulo 11 está escrito isso, cuidado com a lábia do diabo. Ou seja, esses homens usados pelo Satanás, pelo próprio Satanás, estavam usando da mesma lábia que o Satanás usou com Eva, para levá-la a pecar. Amém? Desleais para com o Evangelho. No versículo de número 4, fala assim: porquanto se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito que não o Espírito que creio, terdes recebido, ou ainda um Evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Ou seja, os irmãos, com uma facilidade imensa, foram enganados por aqueles falsos mestres. Paulo não estava acreditando que aqueles irmãos, a quem ele havia ensinado durante 1 ano e meio, tinham se deixado levar por pessoas que caíram na igreja de uma hora para outra, ensinando heresias. Ele falava: eu não me conformo que vocês possam tolerar esse tipo de coisa. Isso é importante para que a nossa igreja, nos dias de hoje, estejamos atentos, para que não aceitemos qualquer tipo de heresia que venha a ser pregada no púlpito da nossa igreja. O que Paulo está repreendendo a igreja de Coríntios é isso. Basicamente, nesse capítulo nós vamos estudar basicamente isso. Paulo acreditava que eles já estariam maduros para entender, a não ser levados por qualquer vento falso de doutrina, heresias. Eles estivessem mais maduros, mas não estavam. Tanto que estavam questionando a Paulo. E Paulo tem que escrever essa carta sendo duro, repreendendo a esses irmãos lá de Corinto. Ele não esperava ter que fazer isso, porque ele amava, ele deixou claro que ele amava aquela igreja assim como Cristo ama a igreja. Mas eles não podiam ser deixados levar com tanta facilidade a essa desinformação, né? Desleais para com a verdade, versículos 5 e 6. A deslealdade dos coríntios atingiu outro nível, ou seja, a verdade. Porque ao aceitarem a mensagem pregada pelos falsos apóstolos, aqueles que anunciavam um evangelho diferente, e a quem o apóstolo chama de ministros de Satanás. Paulo não alisava para falar quem eram aqueles homens que estavam ensinando doutrinas erradas e recriminando o próprio apóstolo Paulo. Paulo fala que eles eram mensageiros, ministros, não de Deus, mas ministros do diabo. Isso aí está no capítulo 14, versículo 14 e versículo 15. Estavam negando a verdade que lhes havia sido transmitida. Ao afirmarem nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, Paulo não está concordando que são iguais a ele próprio. Está apenas dando resposta à afirmação deles. Paulo não faz comparação dele com esses homens. Paulo fala que ele mesmo tinha muito mais o conhecimento do que esses homens que estavam pregando ali esse falso evangelho, e que eles não deviam ouvir essas vozes, né? Então aqui no versículo 5 e versículo 6, Paulo fala isso. Versículo 5: contudo não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos, entre aspas. A Bíblia aqui coloca aspas em eminentes apóstolos, ou seja, eles se achavam eminentes apóstolos, e Paulo não os reconheciam como apóstolos, né? E nem eminentes, nem pessoas eminentes, muito pelo contrário. Pois ainda que não use de eloquência, oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Paulo aqui, ele não está se vangloriando, porque Paulo realmente tinha conhecimento. Paulo era um estudioso do Velho Testamento, e também das maravilhas que Cristo fez. Paulo andou com Pedro, Paulo andou com Lucas, Paulo andou com todos os irmãos, com João, e ele conheceu a palavra do ministério em si, o evangelho de Cristo, melhor dizendo, dos próprios apóstolos. Enquanto que esses homens que se adentraram na igreja de Coríntios eram aproveitadores, simplesmente faziam comércio da crença evangélica, da crença cristã, melhor dizendo. Eles queriam lucro, receber lucros da igreja.
E falavam que, por eles terem uma oratória, eles eram merecedores de salários. Isso vem inclusive dos gregos, a formação grega, né? Que eram pessoas eruditas, pessoas que sabiam falar, sabiam discursar, e que achavam que era inferior ao ministro trabalhar para ganhar o seu sustento. Falavam que o apóstolo Paulo não poderia ser chamado de apóstolo nem ministro, porque ele tecia suas próprias tendas para se alimentar. Ele não retirava salário, não recebia salário da igreja de Corinto. Eles falavam que Paulo jamais podia ser chamado apóstolo, nem pastor. Quando era justamente o contrário. Paulo não queria ser pesado para a igreja de Corinto. Ele abriu mão do salário, fazia suas tendas e também recebia ofertas para complementar a sua necessidade dos irmãos da igreja da Macedônia. Então os irmãos lá da Macedônia, de Filipe, das outras igrejas, Tessalônica, eles enviavam ofertas a Paulo para que Paulo pudesse se manter ali, mas não recebesse nenhum centavo, nenhum dinheiro da igreja de Corinto. Então eles falavam que Paulo não poderia ser apóstolo, Paulo não poderia ser um homem de Deus, porque ele trabalhava para se sustentar. E Paulo fez justamente ao contrário. Não que Paulo não defendesse o salário do apóstolo, o salário do pastor. Pelo contrário, Paulo ensina que o obreiro, ele é merecedor do seu salário. A igreja tem que sustentar o seu pastor. Paulo ensina isso em todas as cartas. Mas para os irmãos de Corinto em particular, ele não quis ser pesado. E ele não recebeu nunca salário da igreja de Corinto. Durante 1 ano e meio ele teve que trabalhar, tecendo as suas tendas e recebendo ofertas das outras igrejas, para que ele pudesse se manter lá pregando a palavra. Então, irmãos, e Paulo fala, olha, vocês acham que essas pessoas que têm uma grande oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Paulo talvez fosse simples no falar, fosse direto, usasse do mesmo palavreado lá dos irmãos de Corinto, mas tinha um conhecimento profundo das Escrituras e da palavra de Deus. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Ou seja, 1 ano e meio, irmãos, convivendo com o apóstolo Paulo, dava para saber quem era o apóstolo Paulo. Eles não poderiam, em hipótese alguma, aceitar que alguma pessoa chegasse na igreja e começasse a falar mal do apóstolo Paulo. Eles conviveram com o apóstolo Paulo. Eles foram levados a Cristo através do apóstolo Paulo, através da pregação de Paulo. É absurdo, mas acontece isso. E nós temos que tomar isso como medida também para que a gente observe. E a gente respeite e honre os nossos pastores, aqueles que são dignos de honra, nós devemos honrá-los da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. E não deixar se levar por boatos, por falsos comentários. Isso é abominável e nós temos que verificar isso também nas nossas igrejas. Nós temos que conhecer o pastor que nos serve, que nos alimenta, e respeitá-lo e honrá-lo, coisa que a igreja de Coríntios não fez com o apóstolo Paulo. Se deixou levar por conversas estranhas. Muito bem. Desleais para com a verdade. O obreiro e a remuneração. No versículo 7, vamos ver o que Paulo fala aqui, no versículo 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus? Pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus? Aqueles falsos mestres estavam falando que Paulo não cobrava porque ele não era pastor, porque ele não era apóstolo, por isso que ele não cobrava salário. Na realidade, aquelas pessoas estavam ali só para tirar dinheiro da igreja, só para extorquir a igreja. Enquanto que o apóstolo Paulo não quis ser pesado para aquela igreja. Versículo de número 8. Vamos ver o que mais fala aqui. Vamos ver na revista o que nós temos aqui que nós podemos falar. Em continuidade à defesa do seu apostolado, Paulo respondeu às críticas contra a prática adotada com relação à remuneração financeira do ministério. Enquanto esteve em Coríntio, ele estava convicto quanto ao proceder e não tinha intenção de mudá-lo. Os falsos mestres, entretanto, tiveram um comportamento inadequado. Eles só estavam na igreja a fim de buscar dinheiro da igreja, extorquir a igreja. Essa era a intenção daqueles obreiros, daqueles falsos apóstolos. O comportamento adequado de Pedro, de
do obreiro, nós vamos ver do versículo 7 até o versículo 11. Eu vou ler aqui, irmãos, do 7 ao 11, para que a gente possa pegar o contexto completo. Versículo 7 fala assim: será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar, pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus, para vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos. Ou seja, Paulo não recebeu da igreja de Corinto, mas ele recebeu das igrejas da Macedônia. Tá? E ele fala aqui, recebendo delas sustento financeiro. Os irmãos lá, de igrejas mais pobres, mandavam dinheiro para sustentar a vida de Paulo. Quem sabe pagar seu aluguel, pagar o seu alimento, suas roupas. Eles mandavam, e Paulo fala isso. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Continuando, em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém da região da Caia poderá privar-me dessa glória. Versículo 11, para terminar, fala, por quê? Será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que vos amo. Aqueles irmãos, aqueles falsos irmãos, aqueles hereges, falavam que Paulo não cobrava porque não amava a igreja de Corinto. Olha que ironia. Falando que ele não demonstrava amor à igreja de Corinto, não deixava que a igreja o sustentasse. Quando foi justamente o oposto, ao contrário. Paulo não queria ser pesado naquela igreja. Talvez uma igreja iniciante, que está ali começando, Paulo não queria ser pesado, ele era abastecido por outras igrejas. Ele era sustentado por outras igrejas. Mas ele fala, será que é isso que é falta de amor? Isso demonstra falta de amor por vocês? Aqueles falsos apóstolos falavam que Paulo não amava a igreja de Corinto porque ele não recebia dinheiro deles. Olha que é totalmente ao inverso, né? Totalmente ao avesso. É o que Satanás usa mesmo. Hoje você vê falsos líderes ensinando a heresias apenas com o intuito de levantar dinheiro da igreja. A igreja para eles é uma maneira de viver. É uma forma de obter recursos financeiros. Enquanto que o apóstolo Paulo, a missão dada por Deus para ele, foi que levasse o evangelho. E Paulo não media esforços para levar esse evangelho. Mesmo tendo que trabalhar, tecendo ali as suas tendas, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus, se autossustentando, não recebendo nada. Quantos irmãos nós não temos, quantos evangelistas que nós não temos, que vivem da obra da igreja, e muitos deles trabalham por conta própria para se manter pregando a palavra de Deus. Quantas pessoas? Essas pessoas têm que ser honradas, reverenciadas, e não perseguidas, como foi o apóstolo Paulo. Então, essa carta, ela tem muito a nos ensinar até os dias de hoje. E Paulo agiu com humildade. Paulo trabalhou como artesão, fabricando tendas a fim de prover o seu próprio sustento. Talvez esse modo de agir humildemente não tenha sido compreendido, porque os gregos consideravam degradante que um filósofo ou professor se dedicasse a trabalhos manuais. Isso vem da filosofia grega. Eles achavam que os professores, eles não podiam ensinar algo e trabalhar ao mesmo tempo. Isso era indigno. E trouxeram isso, quiseram introduzir essa cultura dentro da igreja de Corinto. E Paulo veio aqui rebater isso, dizendo que isso não é verdadeiro. Paulo sabia disso, a razão por que pergunta se havia cometido algum pecado com tal procedimento. Por não querer receber dinheiro, salário, por ser pastor daquela igreja, Paulo pergunta, eu estou cometendo algum pecado com isso? Mas os irmãos alegavam que Paulo agia de má fé, que não amava os irmãos, e que Paulo não era pastor, não era merecedor de ser chamado apóstolo, porque não recebia salário da igreja de Corinto. Na realidade, os coríntios não foram capazes de perceber o sacrifício que o apóstolo fez enquanto os evangelizava. Paulo se sacrificou, na realidade, para poder pregar a palavra de Deus ali.
Quantos pastores não passam necessidades porque a igreja não consegue abastecê-los adequadamente? Quantas pessoas nós já não conhecemos vivendo isso? Nós pudemos vivenciar isso aqui até na própria igreja. Até quem conheceu aqui pastores anteriores que não recebiam um salário digno para poder conviver com a sua família, passavam necessidades, chegavam a passar escassez de comida, e isso não é digno da igreja. A igreja tem que sustentar o seu pastor da melhor maneira possível. Nós temos que aprender que quando nós atendemos às necessidades do nosso pastor, nós estamos fazendo um cumprimento do que Deus mandou que nós fizéssemos. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus, nem do pastor. Mas o pastor é colocado para poder guiar as ovelhas da igreja. Então, se você puder fazer de tudo o possível para que ele tenha uma vida não cheia de riqueza, não, mas uma vida digna, você tem que fazer, eu tenho que fazer. E é isso que o apóstolo Paulo sempre ensinou. E eu gostaria de deixar isso aqui bem claro. Quando você abençoa o teu pastor, você, de uma forma digna, você o mantém, isso é bênção para você e para a própria igreja. Mas hoje parece que não, né? Hoje você tem pastores aí, esses grandes líderes aí, milionários, ganham soma de dinheiro. Não é isso, não estou falando disso. Eu estou falando de uma forma digna, um salário abençoado, que possa receber as suas férias, seu 13º, que possa ter o conforto de um lar adequado, que não passe necessidade, possa se manter de uma forma digna. Isso é bênção para a igreja. Por isso que nós somos dizimistas, por isso nós somos ofertantes. Cabe a mim e você essa manutenção dos apóstolos, dos líderes nossos, dos pastores e assim por diante. Isso é importante, irmãos. O apóstolo Paulo está aqui ensinando aos irmãos de Corinto, de forma bem clara. Paulo agiu com humildade e agiu com verdade. No versículo 10, olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 10. Capítulo 11, versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Caia poderá privar-me dessa glória. Glória do que Paulo fala, que ele se sacrificou pela própria igreja. Aqueles irmãos que estavam lá, aqueles falsos apóstolos, só queriam dinheiro. Eles não podiam falar como Paulo. Olha, eu trabalhei para me sustentar aqui enquanto eu estava pregando a palavra. Eles não podiam falar isso. Então o apóstolo Paulo fala dessa forma. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Caia poderá privar-me dessa glória. Paulo tinha, não é orgulho, mas ele tinha alegria de poder dizer que ele buscava o seu próprio sustento. Isso era honra para Paulo, e ele fala no versículo 11, por quê? Será que não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que eu vos amo. Não receber salário por parte da igreja não deixava Paulo de amar os irmãos de Corinto, muito pelo contrário. Paulo estava demonstrando amor para não ser pesado para eles. Estavam ali no início do evangelho. Paulo não queria escandalizá-los, não queria ser pesado para eles. Esse é o comportamento. Paulo agiu com verdade. Vamos caminhar aqui um pouquinho mais para frente. Paulo agiu com amor, né? No versículo 11 fala: ora, Deus sabe que eu vos amo. Visto que Paulo bem conhecia a estratégia dos seus inimigos, fez aos coríntios a pergunta retórica: por que razão? É porque não vos amo? E então chama a Deus por testemunha da afeição que nutria por eles. Aqueles falsos mestres estavam falando que Paulo não cobrava porque não amava a igreja de Corinto. Porque eles falaram assim, se Paulo amasse vocês, ele cobrava salário de vocês. É totalmente ao contrário. Satanás é assim mesmo. Satanás muda a situação. Foi assim que ele fez no jardim do Éden com Eva. O comportamento inadequado dos falsos mestres. No versículo 12. O que faço e seguirei fazendo, versículo 12, tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós, nas obras que se orgulham. Olha aqui, Paulo estava determinado a não colocar fardo financeiro sobre os irmãos de Corinto. E isso justificava, né? Diante da atitude dos falsos obreiros de não trabalhar em um lugar sem obter lucro.
esses irmãos ali, eles estavam agindo com orgulho, né? Desejando comparar-se aos apóstolos, os falsos médicos gloriavam-se naquilo que não podiam. Gostariam de dizer que desenvolviam a sua missão nas mesmas condições de Paulo, mas se desejavam ser iguais a ele em glória, então seguissem o mesmo método que adotou. Com essa palavra, Paulo eliminou o orgulho deles. Paulo falou: olha, vocês querem ser tão bons quanto eu? Deixem de receber salário. Trabalhem na igreja então, e às suas custas. Vão tecer tendas, vão fazer alguma coisa, vão ter ganho de alguma outra coisa, e não recebam da igreja e continue pastoreando a igreja. Aí Paulo derrotou o orgulho daqueles falsos mestres, pôs por água abaixo, abriu os olhos daqueles irmãos de Corinto, né? Falou: olha, esses caras estão ensinando algo que realmente não é real, não é verdade, não é verdadeiro. Eles agiam com falsidade, do versículo 13 ao versículo 15, olha o que fala Paulo: portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos. E quantos obreiros desonestos existem hoje? Quantas vezes nossos parentes falam: você dá dízimo na igreja, você sustenta pessoas de forma desonesta? Não, nós sustentamos pastores honestos, que ganham o seu pão graças ao seu trabalho. Mas e quantos desonestos que existem, que servem de vergonha ao Evangelho? A verdade é essa. Quantas pessoas que não usam a igreja só para levantar dinheiro? Isso existe. E o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Corinto. E é adequado para nós hoje também, para que nós não caiamos nesse engodo, nesse algo errado, né? E ele fala: tais homens são falsos obreiros desonestos, falsos apóstolos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E é verdade, irmãos. Por isso que existe a parábola do joio e do trigo. E nós seremos peneirados. Na igreja existe joio. Pode existir no meio da igreja joio. Cristo falou isso. Mas essas pessoas serão peneiradas, e um dia será revelado quem é joio e quem é trigo. E nós temos que ficar atentos para não cair em engodo dessa forma, não cair em erro dessa forma, não sermos levados por pessoas que nos levem a esse engano. Pessoas que se dizem obreiros e santos e pastores, mas na realidade são apóstolos de Satanás e não de Cristo, mensageiros, como Paulo chama-os aqui, não de mensageiros de Cristo, mas mensageiros do próprio diabo. Então, que nós fiquemos atentos a isso, né? Versículo 15, Paulo fala: portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. O apóstolo Paulo fala que um dia esses falsos mestres serão julgados e condenados por Cristo. Cristo mesmo, quando esteve aqui na terra, vocês lembram da passagem que Paulo fala, Cristo fala: muitos chegarão no céu e falarão: mas você, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E Deus vai chegar para ele e falar simplesmente: não vos conheço, dirijam-se a outro departamento, ao inferno. O céu não é o lugar de vocês. Eu não vos conheço. Essas pessoas adentrarão lá falando: mas que? Em teu nome nós abrimos igreja, em teu nome nós curamos pessoas, nós fizemos isso, e simplesmente Deus falar: eu não vos conheço. E Paulo está falando que essas pessoas um dia serão julgadas. Está lembrando aos irmãos de Corinto: vocês estão me acusando, vocês estão se deixando levar por esses falsos mestres, e vocês fiquem sabendo que um dia eles serão julgados pelo próprio Deus, pelo que eles fizeram. Paulo é bastante claro nisso. Muito bem, vamos continuar aqui. Eu estou no versículo 16. Estou indo para o versículo 16. A vanglória do obreiro. Na tua revistinha, na página 85. Nos versículos indicados anteriormente, o apóstolo retomou o pedido para que os coríntios o suportassem um pouco mais na sua loucura. Paulo aqui, ele fala que é loucura porque ele estava se
auto-intitulando, se vangloriando do que ele havia feito. Na realidade, falando que ele foi usado por Deus, ele trabalhou para poder se autossustentar, estava assim, na realidade, não é se engrandecendo, mas ele estava falando o que ele havia feito. E ele chama isso de loucura, a pessoa se auto-vangloriar. Mas ele falou, olha, me leve em consideração isso, né? Um pouco mais da minha loucura. Um pedido para que os coríntios o suportassem um pouco mais na sua loucura. Porque é uma loucura o obreiro se auto-elogiar. Mas Paulo teve que chegar nesse ponto de falar o que ele havia feito. Se vangloriando disso, para poder explicar para aqueles irmãos que estavam acusando. Então Paulo chama isso de loucura, a pessoa se auto-vangloriar, né? Vanglória é tolice, versículo 16 e versículo 17. O pedido foi feito de modo ligeiramente diferente. A questão é esta: se insistem em ver-me desse modo, como um insensato, que o façam. Essa impressão dos coríntios acerca do apóstolo era devido à ingenuidade deles ao se deixarem levar pelos falsos mestres. Paulo bem sabia que não precisava gloriar-se e que isso é ato de tolo, mas pediu que o tratassem como tal. Vocês podem me tratar até de tolo, mas eu tenho que falar o que eu fiz por vocês. E ouvissem a sua ostentação do mesmo modo que ouviram os outros tolos. Porque aqueles falsos apóstolos chegavam lá e se intitulavam o dono da boca, o senhor dos senhores. Um dos melhores dos apóstolos, os melhores dos pastores. E Paulo falou, quem faz isso é tolo. Mas deixe eu me sentir aqui como um tolo e explicar para vocês o que realmente eu fiz por vocês. Porque vocês viram como eu preguei, como eu pastorei vocês durante 1 ano e meio. Muito bem. O que nós temos aqui no versículo 16? Afirmo uma vez mais, que ninguém me considere louco. Mas se assim pensais, recebei-me com quem acolhe a um fraco de juízo. Pois assim ao menos terei algo de me orgulhar. Ao declarar esse orgulho, não estou fazendo segundo o Senhor, mas como quem perdeu a sensatez. Que Paulo está falando o seguinte, que quem se vangloria é como um maluco, quem se vangloria a si próprio. Nós temos que ser reconhecidos pelas pessoas, pelo que nós fazemos, as pessoas que têm que ver o que você faz. Não é você que tem que ficar se auto-enaltecendo aí, dizendo o que você é, o que você deixa de ser. Isso é vanglória. Vamos continuar aqui. A ostentação é carnalidade. Versículo 18, versículo 19. Considerando que há muitos que se orgulham de acordo com padrões mundanos. Ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Assim vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Paulo chega e rasga o verbo sobre os irmãos. Rasga, de todas as formas. O que moveu o apóstolo Paulo a se ostentar-se foi a sua carne, isto é, vangloriar-se da maneira do mundo, de possível poder e prestígio, até mesmo de experiências espirituais, sem a preocupação com o que agrada ou não a Deus. Paulo sabia que não adiantava ele ficar se vangloriando. Os irmãos é que tinham que reconhecer o trabalho que ele havia feito, mas eles não faziam isso. As credenciais e a aprovação do obreiro, versículo 21, até o 33, nós vamos ver sobre as credenciais e a aprovação do obreiro. Paulo faz uma comparação. Vocês que estão aí achando que esses falsos apóstolos são tão bons, analisem o que eu fiz aí por vocês. Analisem como eu me comportei aí com vocês. E eu não preciso agir dessa forma insensata que eu estou agindo para poder me defender aqui. E aí do versículo 21 ao versículo 33 vai falar das credenciais e a aprovação do obreiro. Continuando a autodefesa com ostentação que condenava, o apóstolo apresenta suas credenciais ao apostolado. Essa é a parte que eu mais gostei da lição. Porque Paulo vai agora aqui começar a discorrer o que ele havia sofrido para poder pregar a palavra de Deus. E ele fala, vai ver se esses apóstolos que estão aí falando mal de mim, se eles passaram pelas mesmas situações que eu passei. Se eles passaram pelos mesmos perrengues que eu passei.
Paulo foi açoitado 5 vezes, com uma quarentena de açoites, menos um. Então Paulo recebeu 200 chibatadas menos 5, 195 chibatadas nas costas. Fala, vai ver se eu passei por isso. Fui apedrejado. Eu passei a humilhação de ter que descer o muro num cesto escondido porque iam me matar. Isso um homem para Paulo, olha a humilhação de Paulo ter que se esconder dentro de um cesto. Paulo era uma das pessoas mais importantes ali junto ao exército romano, junto àquelas pessoas. Ele fazia parte do Sinédrio de Roma. Irmãos, imagina, o cara tem que se esconder porque ia ser apedrejado. A humilhação. Paulo fala, ele começa a discorrer o que ele passou. Paulo passou por roubos, passou por pessoas, falsos irmãos que usaram da vida dele, roubaram, viajantes, das viagens que ele fazia. Ele passou por 2 naufrágios. Ele vai começar aqui a discorrer nesses versículos, que você pode ler inclusive em Atos depois, pelo que ele passou na vida dele. Paulo fala, vai para esses discípulos aí que estão falando tanto, esses apóstolos aí que estão falando que são bons, se eles passaram por isso que eu passei. Se eu não posso ser chamado de apóstolo, quem é que pode? Então vai ser discorrido nesses versículos aqui. Iniciou, entretanto, com um pouco de sarcasmo. Os coríntios haviam acreditado na crítica dos adversários de Paulo, que o achavam fraco. Achavam ele fraco porque ele não queria receber salário. Achavam que se ele realmente fosse uma pessoa, um bom apóstolo, um bom pastor, ele brigaria pelo seu salário. E o apóstolo agora, para mostrarem que estavam errados, apresentou uma a uma as situações do qual os seus adversários se gabavam. Sua experiência e sofrimento. Vamos ler, irmãos, o versículo 22 em diante. O versículo 22 fala assim: ora, Paulo fazendo a comparação com os apóstolos. São eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. Por que Paulo está falando isso? Porque a maioria desses falsos apóstolos eram judeus, que se diziam convertidos ao cristianismo, mas que ainda estavam arraigados ao judaísmo. Então queriam manter as tradições, queriam manter os sacrifícios e tudo isso. E se gabavam que nós somos judeus. Então Paulo fala aqui, se eles são judeus, se eles são hebreus, eu também sou. Se são israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. São servos de Cristo, eu ainda mais que eles. Aí Paulo sai fora. Aí Paulo pisou na tamanca, como a gente costuma dizer. Subiu na tamanca. Eu ainda mais, me expresso como se estivesse enlouquecido, pois eu trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes que eles. Fui açoitados mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Ai, meu Deus do céu. Paulo, alguns historiadores contam que Paulo, quando estava na prisão romana lá em Marmetina, naquela última prisão que ele foi condenado à morte, sentenciado, foi morto, decapitado, Paulo andava arqueado. A sua coluna era totalmente arqueada. Alguns historiadores contam isso. Por quê? Devido às suas chibatadas, aos açoites, ficaram marcas. Por isso Paulo fala em outra carta, ele fala que as marcas que ele tinha de Cristo, ninguém tirava dele. Bastava ele tirar a camisa para mostrar, irmãos. Você recebe um açoite desse, vai ficar gravado no teu corpo para sempre. Assim como os escravos recebiam os açoites e ficavam ali as cicatrizes para sempre. Bastava tirar a camisa. Paulo fala, se eles sofreram, eu sofri mais que eles. Se eles se gabam, que são apóstolos, eu posso me gabar muito mais do que eles. E ele continua, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui espancado com varas. Não era com chicote mais, era com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Quase que ele morreu como Estevão.
apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, ficou à deriva no mar. Vocês conhecem a história, que ele foi parar na ilha de Malta, foi picado por uma cobra, e ficou a noite inteira ali, ele e aquelas pessoas que estavam com ele no navio. O navio se quebrou todo, e eles ficaram ali vagueando, foram parar na praia. E ele falando, 3 vezes eu sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre os meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Dá para você imaginar isso? Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede. Ah, meu Deus! E os irmãos lá estavam preocupados com o salário. Estavam falando que Paulo tinha que receber salário, que ele era fraco, porque ele não queria receber salário dos irmãos de Corinto. E ele falou, muitas vezes eu passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Talvez esse seja o peso maior de um pastor e de um apóstolo. Por todas as adversidades que ele passa, ainda ele tem que carregar sobre a vida dos irmãos. Ele tem que se preocupar com a igreja, com a vida, se aquelas pessoas vão ser salvas, se vão ser alcançadas ou não, se vão se desviar ou não. Esse talvez seja o peso maior de um apóstolo, de um pastor. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza que de alguma forma eu não fique indignado? Se portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. O Deus e Pai do nosso Jesus, Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos com o firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, desceram-me muralha abaixo, dentro de um cesto. E assim fui livrado da mão deles. Irmãos, dá para alguém duvidar do apostolado de Paulo? Dá para aqueles irmãos de Corinto ainda se deixarem levar pelas aquelas acusações que aqueles falsos mestres estavam fazendo? Não eram para eles terem se levantado e falado, para de falar isso, você não conhece o apóstolo Paulo, você não conviveu com ele 1 ano e meio como nós convivemos aqui. Mas aqueles irmãos de Corinto se deixaram levar. Aí Paulo teve que fazer essa carta repreendendo e dizendo, você olhe para a minha vida, olhe o que eu passei, o que eu sofri para pregar a palavra, vê se vocês podem me acusar de alguma coisa. E para terminar, então, nós temos esses versículos aqui, a preocupação com a igreja, a sua experiência de submissão, e nós podemos chegar à conclusão, para a gente finalizar a aula. Qual foi o pecado que Paulo cometeu para que aqueles irmãos duvidassem do seu apostolado? Nenhum. Então, por isso a reprimenda, ela é válida, ela foi uma carta dura, mas foi necessária para que aqueles irmãos acordassem e talvez depois da carta expulsassem aqueles falsos mestres da igreja. Mas vocês aqui não têm nada conosco não, vão andando, sigam o seu caminho, procurem outro rebanho, nós não aceitamos o que vocês pregam, o que vocês ensinam. Conclusão que ele fala aqui, o escritor, ele fala, pense em situações da vida cristã em que temos sido desleais para com Deus, o Pai, para com o Senhor Jesus Cristo, para com o Evangelho e para com a verdade. Como podemos corrigir-nos? Ao examinar a experiência do apóstolo Paulo, quais seriam as credenciais recomendáveis ao obreiro cristão hoje? Eu finalizo aqui. Nós temos que verificar a idoneidade das pessoas que estão servindo no pastoreio. Mas ao mesmo tempo temos que honrar os nossos pastores, temos que abençoá-los numa medida do possível, naquilo que nós pudermos fazer, que nós possamos realmente realizar. Isso é mérito para a igreja.
e não se deixar levar por conversas tolas como esses irmãos de Coríntios foram levados. Essa é a lição desse capítulo que nós estudamos aqui, o capítulo de número 11. Paulo está fazendo a defesa do seu apostolado, do seu ministério. Eu espero que nós tenhamos guardado, tirado lições do que Paulo tenta ensinar àqueles irmãos de Corinto, para que a gente possa reconhecer o trabalho pastoral, o esforço dos pastores, reconhecer o trabalho deles, e não se deixar levar por conversas de terceiros, que a finalidade é apenas desvirtuar a palavra de Deus. Obrigado, Nani. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Alguma dúvida dos presentes aqui quanto a essa defesa do apóstolo Paulo? Nós vamos continuar isso na semana que vem ainda e na próxima, mais 2 semanas, Paulo fazendo essa defesa. É uma carta dura, dirigida para uma igreja que foi imatura. Foi uma igreja que questionou o apóstolo Paulo de maneira indevida. Mas Paulo, em instante algum, deixou de amar aqueles irmãos. Em todo o tempo, em todos os capítulos que a gente tem estudado, você vê que Paulo reforça: mas eu vos amo. Mesmo que vocês tenham se deixado levar por essas histórias, por essa conversa de Satanás, eu ainda amo vocês. Esse é o verdadeiro espírito do apóstolo Paulo, e que tem que ser o espírito que nós também possamos empregar como pastores. Aqui nós temos alguns pedidos de oração dos irmãos que estão em casa. Tem o Roger, que está pedindo oração para a família. O Gerson também está assistindo lá em casa, pedindo oração. Nós já oramos pelos enfermos. O Gerson está pedindo que a gente ore novamente pelos enfermos. Nós já fizemos isso na abertura. A Sônia também está assistindo em casa. A Sônia Anelli, né? É a sua cunhada, né? A cunhada do Nani. Ela dá graças a Deus pelo testemunho da irmã Rita, fica contente que a irmã Rita está fazendo aí a radioterapia, mas está se sentindo bem. Ela louva a Deus por isso. A irmã Nilce também está assistindo em casa. A Silvana, a Paula Ferreira também está em casa, pedindo para que Deus abençoe. Nós temos aqui Alcino Gomes, lá de Rio Claro, está assistindo. Eu não o conheço, mas ele está aqui também pedindo oração, que nós possamos orar pelo Alcino. A Ana Júlia, são essas pessoas. Nós vamos ficar de pé para nós encerrarmos e orarmos. Esses pedidos, o Alcino, todos eles nós vamos levar a Deus agora em oração. Eu espero que você tenha gostado da lição, no sentido que você possa empregar aquilo que você aprendeu hoje. Ou seja, honrar o seu pastor, orar por ele, não difamá-lo, como fez a igreja de Corinto, deixou que outros difamassem o seu pastor, o seu apóstolo, né? Que isso não aconteça no nosso meio, que nós tenhamos preocupação com as vozes que se levantam na igreja, que nós não deixemos vozes hereges serem levantadas da igreja, estejamos sempre atentos, analisando quem prega, como prega. Isso cabe a mim e a você como cristão fazer, enquanto nós estivermos aqui na terra. Satanás tentará destruir a igreja do Senhor, e foi assim desde o princípio. Você vê que a igreja, nos primórdios, nos anos 50 depois de Cristo, essa carta aqui foi escrita no ano 56, 57 depois de Cristo, e você vê que até o dia de hoje ele não mudou a estratégia. Ele levanta falsas pessoas com falsos testemunhos, com falsos ensinos. A finalidade de Satanás é simplesmente desviar as pessoas. Quantas pessoas não estão hoje nas ruas porque são contra pastores que tiveram, são pessoas que se desiludiram com pastores, e muitas vezes se desiludiram de forma errada, por forma de informações equivocadas. Mas nós vemos nos dias de hoje, quando nós conversamos com muitos transeuntes aí, nós vemos que eram pessoas que eram de dentro da igreja e foram afastadas, desacreditaram, não colocaram a sua confiança em Deus e sim em homens, não colocavam a sua fé, não colocavam a sua esperança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas em pastores que são falhos, que são falíveis, são humanos, falíveis, possivelmente erráticos,
Mas quando nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, nós nunca nos frustraremos. Nós nunca seremos frustrados se a nossa confiança estiver posta em Deus. E é isso que o apóstolo Paulo ensinou para essa igreja de Coríntios. Vocês não se desviam, olhem para Deus, não olhem para falsos profetas, falsos líderes. Que a gente possa aprender essa lição. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Graças a Deus, porque a tua palavra, Senhor, foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, ao escrever essa carta, ele foi dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, para orientar os irmãos da igreja de Corinto, mas também orientar as igrejas que viriam depois dele. E, Senhor, nós estamos aqui hoje, no século 21, estudando a tua palavra, tentando não cometer os mesmos erros que os nossos irmãos de Corinto praticaram. Senhor, ajuda-nos. Espírito Santo, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos entender qual é a tua vontade na nossa vida e na nossa igreja. Senhor, dirige a nossa igreja, abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa os pastores da nossa igreja. Senhor, capacita-os com o Espírito Santo, dá direção, dá, Senhor, sabedoria, dá discernimento do que pregar, do que falar, de como tratar, Senhor, a irmandade. Senhor, dá o ensinamento segundo a tua doutrina, a doutrina dos apóstolos. Que nós não desviemos, Senhor, da doutrina dos apóstolos, que nós não aceitemos de forma alguma, Senhor, heresias no nosso meio. Ajuda-nos a discernir, dai-nos, Senhor, o dom do discernimento dos Espíritos, para que nós possamos discernir o que é de Deus e o que é de Satanás. Senhor, ajuda-nos, Senhor, é o que nós pedimos nessa noite. Senhor, queremos também pedir por esses irmãos que pediram aqui oração, lembrando a cada um deles, o Roger, Senhor, aqueles que estão enfermos, nós oramos por eles. Esse irmão Alcino lá de Rio Claro, nós não o conhecemos, mas o Senhor o conhece. Estende a tua mão até sobre ele, Senhor, e abençoa a sua vida. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, dá a cura, dá a tua paz à vida deles. Senhor, abençoa a tua igreja como um todo, Senhor, e que a tua graça permaneça sobre nós. É o que nós pedimos nessa noite. E nós agradecemos em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Que Deus abençoe os irmãos. Quinta-feira que vem continuará o estudo. Mais 2 semanas nós terminaremos o estudo da igreja da segunda carta de Coríntios. Deus abençoe até domingo. Esperamos a todos da igreja, domingo às 7 horas da noite. Os irmãos que estão em casa também, Deus os abençoe. Obrigado, Nani, pela cobertura. As irmãs que ficaram na porta, ao hotel, Deus os abençoe. Amém.